A nossa temática de hoje, né, diz respeito à reprodução assistida, com base, como já colocado, nesses dois documentos, né, Donum Vitae e Dignitas Personae, que são dois documentos da Santa Sé. Não são encíclicas, né, são documentos da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. O primeiro deles, inclusive, assinado pelo então cardeal Ratzinger, né, que estava nessa congregação naquele momento, e o segundo já é, durante o pontificado de Bento XVI, assinado então pelo cardeal Levada, que é o atual prefeito dessa congregação. Então, aqui, né, Donum Vitae e Dignitas Personae. Então, o Donum Vitae é do dia 22 de fevereiro de 87. Então, um documento bastante precoce, digamos assim, né, na década de 80 que começou a reprodução assistida. Então, foi, né, um pronunciamento de parte da Igreja, quer dizer, foi o tempo de estudar a fundo o assunto e soltar o documento, né? E o Dignitas Personae saiu, então, em 2008, atualizando, né, a Donum Vitae com relação à problemática que já tinha surgido posteriormente, né? Aqui, na minha palestra, os dois documentos vão aparecer mesclados e eu não vou ficar indicando, né, concretamente que ponto é de um, que ponto é de outro, porque eu acho que ficaria um pouco cansativo. Mas, de qualquer forma, né, aqui temos uma série de citações literais que vamos usar, que são de um documento ou do outro. Eu organizei por temática e não de uma forma sequencial, né? Bem, o dom da vida, né, é exatamente o Donum Vitae quer dizer isso, o dom da vida, né, e exatamente é o ponto central, né, dessa ideia da reprodução assistida, que muitas vezes se coloca o filho como um direito, né, e o documento vai falar: o filho é o direito ou o filho é um dom? Né, e ele realmente já começa frisando essa ideia de que a vida é dom. O dom da vida que Deus Criador e Pai confiou ao homem exige que este tome consciência do seu valor inestimável e assuma a responsabilidade do mesmo. Este princípio fundamental deve ser posto no centro da reflexão, a fim de esclarecer e resolver os problemas morais suscitados pelas intervenções artificiais na vida nascente e nos processos de procriação. Então, essas intervenções, né, artificiais, elas realmente são o que trazem a problemática. Pode passar. Então, e faz referência, então, aos novos recursos terapêuticos, né, que começavam a ser usados, né, que dão novos poderes sobre a vida humana em seu próprio início e nos seus primeiros estágios. Tais técnicas podem consentir ao homem tomar nas mãos o próprio destino, mas expõe-no também à tentação de ultrapassar os limites de um domínio razoável sobre a natureza. Você ultrapassa no domínio aquilo que é razoável, né? E, em um outro momento, o cardeal Ratzinger virá dizer, não nesse documento, o homem se torna seu próprio produto, né? O homem de dom, né, ele se torna produto. Né, que dizendo, isso traz graves riscos e consequências imprevisíveis. Né. Nas intervenções sobre a procriação, sejam salvaguardados os valores e os direitos da pessoa humana. Né. Então, essa é a grande preocupação desses dois documentos, que se salvaguardem os valores e os direitos da pessoa humana. E ele fala em ultrapassar os limites de um domínio razoável. Né. E eu trago aqui dois exemplos muito atuais, né, que mostram o quanto esse razoável foi ultrapassado. Né. A primeira foto que saiu, foi essa semana, né, na mídia, né, são 4 meio-irmãos. Eles são filhos do mesmo doador de sêmen. Né, e eles se encontraram pelas redes sociais nos Estados Unidos. Né. Então, isso mostra o quanto uma pessoa, né, um jovem, filho de um doador, ou seja, não existe vínculo, não se quis que existisse vínculo algum entre essas crianças e o seu pai biológico. E, no entanto, elas sentem falta de saber quem é seu pai, elas querem encontrar os seus irmãos.
E hoje, como as redes sociais propiciam isso, e eles têm o número do doador, eles começaram a se procurar. Né? Então, um dos que estão aí na foto, aliás, é o rapaz da foto, né, foi o que tomou essa iniciativa de começar a fazer isso nas redes sociais. Né? Descobriu-se, através disso, que existem doadores que têm mais de 150 filhos. 150 filhos, né? Contrariando, inclusive, né, o que a legislação muito permissiva dos Estados Unidos aceita, porque a coisa é limitada a 20 ou 25. Né? Na altura, e, aliás, fala-se doador, né, mas a gente sabe que essas pessoas recebem uma retribuição financeira. Então, provavelmente, esse que tem 150 filhos, aí, ele deve viver do seu sêmen. Então, é muito complicado, né, a gente ver, quer dizer, o tipo de coisa que começa a acontecer. Essas três, em que aparece a foto como menina, mas que elas já são mulheres, são doadoras de óvulos que estão num site da África do Sul. Elas são da África do Sul. Mais adiante eu vou mostrar para vocês esse site de doação de óvulos, né, em que a gente vê que realmente a dignidade humana é deixada para trás, é tratado ali, né, parece uma vitrine de uma loja pet. Né? Ó, qual a característica que você quer aqui, né, para o seu bichinho, tá certo? Então, não, né, nós estamos falando de seres humanos com toda a dignidade de um ser humano. Né? Mas mais adiante eu mostro esse site para vocês. Pode seguir? Então, daí, né, eu falei mais adiante, mas, na verdade, eu já tenho aqui 3 citações desse site. Né? Então, em inglês original, vocês veem o site, é Baby to Mom, né? Uma forma até assim informal, né, de dizer um bebê para a mamãe. Né? Tá certo? Baby to Mom. Então, a mamãe quer um bebê, então ela vai ali a esse site, né, escolher uma doadora de óvulo para o seu bebê, né, porque são mulheres em si que devem ter algum problema, né, com os seus óvulos. E as moças doadoras têm a foto dela quando criança, que foi o que vocês viram ali, e o site esclarece a respeito da genética, né, talvez para que as pessoas não tenham um excesso de expectativa, porque ali está explicado que a altura, cor do cabelo, o peso, etc., que tem essas doadoras. Né. Então, aqui o que ele diz das doadoras? Então, a determinação, né, da cor de cabelo, da cor dos olhos, do peso, da altura, né, outras características, tá certo? O tamanho do seio, né, outras informações genéticas, como as características físicas, ou os interesses, é uma pergunta muito complexa. Né? O input, né, a gente usa em português também essa palavra, né, o input não só, né, do doador do óvulo, da doadora do óvulo e do doador do esperma, mas também os avós, né, e outras características genéticas aí, elas vão influenciar na genética do bebê. A gente está cansado de saber isso pela genética, né, mas, de qualquer forma, eles esclarecem aí, porque vai que eles vão receber depois uma reclamação, né, direito do consumidor, tá certo? O consumidor não recebeu exatamente aquilo que esperava pelo óvulo. Então, e aí a seguir ele continua, né? Quer dizer, as características físicas do óvulo podem não ser fornecidas. Tá? Então, os receptores, né, dessa doação podem fazer uma decisão a respeito do que eles preferem, e eles devem considerar, né, que é interessante que seja próximo, né, a característica da doadora com aquela pessoa que é a receptora, né, para, evidentemente, ficar mais parecido, ter essas características. Pode ir. Né? Doadoras de óvulos que têm um pouquinho de sobrepeso, tá? Então, eles aceitam, né? Eles não recusam completamente as doadoras gordinhas, tá certo? Né? Ou então que elas estejam abaixo do peso. Né? Elas são aceitas uma vez, desde que elas tenham um índice de massa corporal assim razoável. Certo? Então, se ela for muito magra, ou se ela for muito gorda, ela não pode ser uma doadora. Né? Então, tem que ser ali, tá certo? Né? Para determinar, né, quando que uma criança concebida, né, pode ter também um sobrepeso ou um peso abaixo, isso também é influenciado pelo ambiente, né, pelo exercício, pela alimentação. Então, não se preocupem tanto com esse aspecto. Né.
Inteligência e personalidade é um ponto em discussão. Existe grande discussão sobre como o doador e o quanto o doador ou a doadora vai influenciar na personalidade, né? Porque uma questão é a natureza, mas também o ambiente em que ele vai se desenvolver, né? Então, o peso do ambiente ele tem que ser considerado, como todas as outras influências no desenvolvimento da criança, né? Então, vocês também têm que considerar uma criança que cresce sem lar contra uma criança que tem acesso, né, a um ambiente adequado, educação, cultura, etc., né? O QI, né, de uma doadora precisa ser avaliado por profissionais, né, e ter isso em conta, etc. Certo? Então, vocês veem, quer dizer, estamos falando de seres humanos, de crianças, né, que vão ser lá, e isso se chama eugenia. Você considerar, tá certo? Qual vai ser a característica física, intelectual, etc., né, daquela criança que é encomendada, né? Às vezes a gente brinca, né, com essa palavra, fala, ela encomendou uma criança. Aqui é literalmente está encomendando, tá certo? Aquele óvulo para fazer a criança, né, dentro daquilo, né? Então, sei lá, né, às vezes não é como a gente chama essas lojas de pizza, né, que a gente telefona e eles mandam lá. Tá? Aliás, para doação de esperma, também na África do Sul eles têm um sistema desse tipo telefônico e na Inglaterra também. Né? Então, é Ligue Esperma. Tá certo? Não chama assim, mas literalmente o programa é esse. Né? Ligue Esperma e você vai ter lá o esperma para fazer o seu filho. Né? Pode seguir? Então, é claro que a gente tem que pensar, né, a respeito disso tudo nos critérios morais. E é exatamente isso que esses documentos da Igreja, já de início, assim que começou a reprodução assistida, perceberam, né, e a Igreja vem nos ensinar essa necessidade. Né? Eles dizem que é necessária uma adequada concepção da natureza da pessoa humana na sua dimensão corpórea. O corpo humano não pode ser considerado apenas como um conjunto de tecidos, órgãos e funções, nem pode ser avaliado com o mesmo critério do corpo dos animais. Ele é parte constitutiva da pessoa, que através dele se manifesta e se exprime. Então, é muito interessante isso, né? Porque a reprodução assistida, de certa forma, principalmente a heteróloga, né, essa em que existe doação de óvulo, doação de esperma, ela como que considera, né, o corpo como algo menor, digamos assim, né? Se essa criança é acolhida no carinho da família, etc. E é interessante porque a Igreja muitas vezes ela é acusada de olhar muito para o espírito, né? E de como que diminuir o corpo. E isso é totalmente falso, né? Nós somos uma unidade, né? Então, é importante que haja essa vinculação, né, entre o espiritual e o corpóreo. Né? E nós vamos várias vezes ver aqui, quer dizer, que a relação do casal, realmente ela tem que ter essa dupla dimensão, espiritual e corpórea. Né? E que daí, dessa relação com essa dupla dimensão, vem o fruto desse amor, né? E que é fundamental que as pessoas humanas venham ao mundo deste modo. Né? Pode seguir? Então, e aí entra a questão da dignidade humana. Né? Respeitar a dignidade do homem comporta, por conseguinte, salvaguardar esta identidade do homem, corpore et anima unus, né? Unidade de alma e de corpo. Nenhum biólogo ou médico pode razoavelmente pretender, por força da sua competência científica, decidir sobre a origem e o destino dos homens. Esta doutrina deve ser aplicada de modo particular no âmbito da sexualidade e da procriação, no qual o homem e a mulher atuam os valores fundamentais do amor e da vida. Então, existe um limite ético para a ação do biólogo, para a ação do médico. Né? Isso não pode ser colocado, né, de uma forma como se fosse pura técnica, né? Particularmente quando está se lidando com o ser humano, particularmente quando está se tratando da sexualidade e da procriação. E, então, justamente, né, os documentos nos trazem esses critérios fundamentais para um juízo moral, que vai, então, aos valores fundamentais, tanto na perspectiva religiosa quanto na perspectiva antropológica, filosófica. Então, os dois aspectos são continuamente aí considerados.
E eles representam um grande sim à vida humana. Isso também é importante considerar. Quer dizer, a Igreja não se posiciona contra essa técnica ou aquela outra técnica. O fundamental não é a negação. O fundamental é a afirmação, é o sim à vida que se faz. A todo ser humano, desde a concepção até a morte natural, deve-se reconhecer-se a dignidade da pessoa. Este princípio fundamental, que exprime um grande sim à vida humana, deve ser colocado no centro da reflexão ética sobre a investigação biomédica, que tem uma importância cada vez maior no mundo de hoje. Isso é do documento Dignitas Personae, desse que é mais recente, que é de 2008. O outro já dava sinalizações, vários documentos anteriores da Igreja já sinalizavam nesse sentido. Mas o Dignitas Personae é o primeiro que chama de pessoa desde a concepção. E de uma forma muito clara. Quer dizer, desde a concepção até a morte natural, deve reconhecer-se a dignidade de pessoa a todo ser humano. É muito importante que a gente considere isso. Procriação. A transmissão da vida humana é confiada pela natureza a um ato pessoal e consciente, e, como tal, sujeito às sacrossantas leis de Deus. Leis imutáveis e invioláveis, que devem ser reconhecidas e observadas. É por isso que não se pode usar meios e seguir métodos que podem ser lícitos na transmissão da vida das plantas e dos animais. Quer dizer, impressionante que se tenha que falar isso, que eu não posso tratar um ser humano como um animal. E, aliás, muito sintomático nesse sentido, eu não sei se vocês sabem, mas muitas vezes quem trabalha nas clínicas de fertilização in vitro são veterinários. Tem muito veterinário trabalhando em reprodução humana assistida, porque na sua faculdade eles estudam muito isso, porque a técnica é bastante antiga, estabelecida, etc., para gado, não é? Então, ela começou com a vaca leiteira e com o animal de corte. Então, a fertilização in vitro, o embrião fora do corpo do animal, o congelamento dos embriões, tudo isso foi desenvolvido pela veterinária. E, então, até hoje, há vários veterinários que trabalham nas clínicas de reprodução humana assistida. É para a gente refletir. Ensinamento do magistério. O que o magistério nos diz, então, a respeito? Bom, quase tudo que a gente está lendo é magistério, mas, de qualquer forma, desde o momento da concepção, a vida de todo ser humano deve ser respeitada de modo absoluto, porque o homem é, na Terra, a única criatura que Deus quis por si mesma. Somente Deus é o Senhor da vida, desde o seu início até o seu fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. A procriação humana exige uma colaboração responsável dos esposos, com o amor fecundo de Deus. O dom da vida humana deve realizar-se no matrimônio, através dos atos específicos e exclusivos dos esposos, segundo as leis inscritas nas suas pessoas e na sua união. Ou seja, nós não podemos deixar de considerar que existe esse dom criador de Deus que ele quis partilhar com o homem, mas por um caminho muito bem estabelecido na nossa própria natureza, que viesse dessa relação de amor. E que bonito é que a vida humana nasça de uma relação de amor. Como isso tem que unir a integralidade da pessoa, como a gente falava. Outro dia, uma médica minha conhecida falou uma coisa que eu achei muito interessante. O ser humano é o único que faz sexo de frente, que faz sexo olhando um no rosto do outro. Essa posição sexual ela é característica do ser humano, exatamente porque você tem essa relação da pessoa de uma forma mais íntima. Não é uma coisa pura e simplesmente biológica, corpórea, que fica lá. Não, é algo que reúne realmente o amor, essa vinculação dos próprios organismos e o fruto dessa relação, que vai ser a procriação. Isso não pode deixar de... Quando a gente perde essa unidade, aparecem todas as consequências que a gente vai ver aqui. Pode seguir? Então, esses aspectos antropológicos, teológicos e éticos da vida e da procriação humana, essa dignidade de pessoa desde o início. Como mais a gente pode caracterizar isso? Pode seguir? Então, o corpo humano, essa compreensão do corpo humano.
O corpo de um ser humano, desde as primeiras fases da sua existência, nunca pode ser reduzido ao conjunto das suas células. O corpo embrionário desenvolve-se progressivamente, segundo um programa bem definido e com um fim intrínseco próprio, que se manifesta no nascimento de cada criança. Quando a gente discute a questão das células embrionárias, o uso, né, para tratamento, etc., nós tivemos grandes discussões aqui, né, pena hoje não dá para a gente ir muito a fundo nisso, né, eu tenho uma palestra que é inteirinha sobre esse assunto, mas, de qualquer forma, quando a gente fala das células embrionárias, eu já participei de debate aí, às vezes as pessoas perguntam, mas qual que é a diferença entre a célula da pele, né, e a célula lá que eu peguei de um embrião? Né? Porque não é tudo célula, né? Eu não crio. Por que vocês fazem tanta questão de uma célula e que eu posso usar outra? Né? Então, a gente vê que se reduz realmente a questão, e isso na cabeça de muitas pessoas, né? Como se fosse, bom, mas qual que é a diferença? Está vivo, é célula? Eu falo assim, olha, o problema é que você pega uma célula da pele e coloca num útero, ela não nasce. Tá certo? Então, uma coisa é, né, o embrião ele não é simplesmente um conjunto de células, ele é uma unidade orgânica. É uma unidade orgânica de pessoa que já tem ali todo o potencial para se desenvolver e que naturalmente ele vai se desenvolver. Né? Se nós dermos a ele todas as condições, ou se a gente não atrapalha, né, o seu desenvolvimento natural. Então, isso tem que ser levado em conta. Né? Não é pura e simplesmente um grupinho de células, não. Né? É uma unidade orgânica e espiritual, né? E que tem todo esse desenvolvimento natural, né? Tal como somos constituídos. Dignidade de pessoa, né? Como eu dizia, agora se frisa isso, que tem dignidade de pessoa. Né? A realidade do ser humano, com efeito, ao longo de toda a sua vida, antes e depois do nascimento, não permite afirmar nem uma mudança de natureza, nem uma gradualidade de valor moral, porque possui uma plena qualificação antropológica e ética. O embrião humano, por isso, possui desde o início a dignidade própria da pessoa. A origem da vida humana tem o seu contexto autêntico no matrimônio e na família. Então, o ser humano, gerado no matrimônio e na família, tem permanentemente essa dignidade de pessoa que eu não posso fazer uma gradação. Né? Eu não posso dizer, é mais digno aquele que já é adulto do que aquele que é criança, é mais digna a criança que a que ainda está no seio da mãe e tem 7 meses, ou é mais digna a que tem 7 meses do que aquela que tem 3. Quer dizer, no que eu estou me baseando para fazer essa diferenciação? Né? Isso não acontece, não pode ser feito. Né? Por isso que, desde o início, é preciso considerar nessa integralidade da sua dignidade. E aí, claro, também, né, embora a gente possa trabalhar, digamos assim, no âmbito antropológico, filosófico, mesmo para aquelas pessoas que não têm uma visão transcendente do homem, né, nós que somos católicos também precisamos olhar para isso. Né, e é isso que o documento também ressalta, essa vocação eterna do homem. Né. A partir do conjunto dessas duas dimensões, a humana e a divina, compreende-se melhor o porquê do valor inviolável do homem. Este possui uma vocação eterna e é chamado a partilhar o amor trinitário do Deus vivo. Deve-se excluir a introdução de critérios de discriminação quanto à dignidade, com base no desenvolvimento biológico, psíquico, cultural ou no estado de saúde. Então, é interessante que o nosso mundo atual ele trabalha tanto contra a discriminação. Não é? Eu não posso fazer diferença, né, da etnia da pessoa, do homem e da mulher que tem a mesma dignidade. Claro, né, isso é um valor fundamental. Né? Eu não posso diferenciar por cultura, por idade, né, por desenvolvimento biológico ou psíquico. Né? E, no entanto, quando se trata do embrião, né, muitas vezes se perde de vista exatamente essa igualdade de dignidade de direito. Né? Nós precisamos trabalhar para que isso seja também percebido por toda a humanidade. A vocação eterna do homem, continuando. Essas duas dimensões da vida, a natural e a sobrenatural, permitem também compreender melhor em que sentido os atos que consentem ao ser humano vir à existência e nos quais o homem e a mulher se doam mutuamente um ao outro
são um reflexo do amor trinitário. Bom, isso é para grandes meditações, né? Não dá tempo da gente colocar aqui, mas quer dizer, é o próprio amor da Trindade, né, que, de alguma forma, se reflete no amor do casal. Né? E esse amor do casal, né, ele vai, né, o ato pelo qual o casal corporalmente manifesta esse amor tem fruto. Né? E esse fruto é exatamente o filho. Então, tudo isso está dentro de um contexto, né, que qualquer ruptura que eu faça aí desumaniza e degrada o homem. Né? Ele tem que ser compreendido nessa sua ampla dignidade. Né? Então, e isso, de fato, é como Deus manifesta também o seu amor ao homem. Né? E isso nós temos que refletir. Bem, é preciso esclarecer que a Igreja não faz ciência. Né? A Igreja, quando ela se pronuncia sobre essas questões, ela não está entrando no âmbito propriamente científico, né? Mas ela recorda que o valor ético da ciência biomédica mede-se com a referência, quer ao respeito incondicionado, devido a cada ser humano, em todos os momentos da sua existência, quer à tutela da especificidade dos atos pessoais que transmitem a vida. Então, a ciência ela tem que estar subordinada à ética. Né? E o cientista tem que estar subordinado a essa visão ética da sociedade. Né? Ou seja, querer dizer aí que a ciência tem uma autonomia, né, e que não se pode romper essa autonomia da ciência, de fato está dando até para o cientista uma responsabilidade que muitas vezes ele mesmo não quer, né, porque ele não tem a fundamentação para isso. Né? E se a gente olhar outros exemplos, como é o da bomba atômica, né, quer dizer, a gente vê que o conhecimento científico, em si, ele é neutro. Né? Não tem problema nenhum que o homem investigue o átomo e as forças que estão lá dentro do átomo. Agora, o que ele vai fazer com esse conhecimento precisa, sim, de um olhar ético. Né? Porque se ele usar esse conhecimento para fazer uma bomba atômica e para jogar essa bomba atômica em cima de uma cidade, espera aí. Né? Então, ele diz, não, mas é a autonomia da ciência. Como assim? Né? Então, na área biomédica, a mesma coisa. Né? Então, o desenvolvimento científico só é, inclusive, verdadeiro desenvolvimento se ele tem esse olhar ético, né? Se ele vai para o bem do homem e não para o seu prejuízo. E aqui, né, eu trago de volta a Humanae Vitae, né, que é essa encíclica de Paulo VI. Né? Haverá uma formação aqui específica sobre ela, como o Ari já anunciou. Né? Então, a Humanae Vitae foi a encíclica que inaugurou, né, toda essa discussão da Igreja a respeito da questão da procriação. Né? Uma encíclica de 67. E eu costumo dizer que Paulo VI foi profético, né? Porque, na altura, o que estava sendo discutido era a questão do uso do anticoncepcional, né? Que tinha recentemente aparecido aí também na vida da humanidade. Né? E Paulo VI ele vai dizer, né, no ponto 12 da Humanae Vitae, há uma conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa, entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. Né? Então, guardem isso, uma conexão inseparável entre o significado unitivo e o procriador. Na verdade, pela sua estrutura íntima, o ato conjugal, ao mesmo tempo que une profundamente os esposos, torna-os aptos para a geração de novas vidas, segundo leis inscritas no próprio ser do homem e da mulher. Salvaguardando estes dois aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro e a sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. Então, essa alta vocação do homem para a paternidade, ela exige essa conexão entre união e procriação. Pode passar? Então, essa conexão inseparável, né, ela nos mostra que a anticoncepção e a reprodução assistida, elas não apontam para lados opostos, né, como um olhar superficial nos faria, talvez, pensar. Né? Porque um está evitando a procriação e o outro está querendo a procriação. Né? Só que tanto um quanto o outro rompem essa unidade, né, entre a união e a procriação. Né?
Então, eles estão radicados na mesma mentalidade, né, que é uma mentalidade tecnicista, de domínio do homem, exatamente sobre esse fruto, né, dos atos conjugais. Né? Então, na medida em que o homem quer tomar na sua mão, né, esse domínio, ele está rompendo aquilo que é a natureza e aquilo que é o que Deus quis, né, para exatamente essa questão tão importante que é a origem de cada ser humano. Então, nós, né, nos queremos senhores da vida e da morte. Né, e realmente, quer dizer, temos que refletir, será que o homem tem, né, esse poder, essa capacidade? E aí os documentos eles nos dizem, frequentemente verifica-se uma relação entre fecundação in vitro e eliminação voluntária de embriões humanos. Isso é significativo. Com esta maneira de proceder, de finalidades aparentemente opostas, a vida e a morte acabam submetidas às decisões do homem, que, dessa forma, vem a se constituir doador arbitrário de vida e de morte. Então, eu quero a vida, mas eu quero a vida daquele modo que eu arbitrariamente resolvi, né? E se a coisa não for desse modo, então a morte ela aparece aí muito rapidamente. Né? E o exemplo concreto disso, né, é aquilo que se chama redução embrionária, né, que é uma das coisas que estão sendo colocadas aqui. Quer dizer, muitas vezes, na reprodução assistida, se implantam vários embriões e, se, na verdade, todos eles vingarem, né, então aquela mulher ela não quer ter 4, 5 gêmeos. Né, então, o médico vai lá e elimina seletivamente, né, provoca o aborto de alguma dessas crianças. Né? Ou acontecem casos, como também vocês devem ter visto na mídia recentemente no Brasil, de um casal que teve 3 filhas e deixou uma na maternidade, porque só queria 2. Né? E essa uma estava com problema de saúde, então, não, essa atrapalhação aqui não fazia parte da encomenda. Né? Então, eu vou deixar aqui e levo 2, acabaram perdendo a guarda das 3, né? Porque essa não é a perspectiva com a qual se olha para um filho. Né? Mas é a mentalidade que vai sendo desenvolvida exatamente através dessas técnicas. Né? Aqui também continua. Né? No entanto, abusos desse tipo não eximem de uma aprofundada e ulterior reflexão ética acerca das técnicas de procriação artificial consideradas em si mesmas, abstração feita, tanto quanto possível, da destruição dos embriões produzidos in vitro. Né? É interessante, até aqui na apresentação eu vou um pouco seguir a ordem contrária da que segue a Donum Vitae, né? Porque a Donum Vitae ela começa exatamente tratando de toda a questão dos embriões, da eliminação dos embriões, vai para a fecundação heteróloga e termina com a homóloga. Eu vou fazer um pouco o contrário desse percurso, mas eu penso que um dos motivos, né, que fez esse documento tratar desse modo é porque o desprezo pelos embriões é uma coisa que nos faz mais perceber a gravidade do assunto. Né? No entanto, ele vem a dizer, mesmo que não se perca nenhum embrião, né, quando a gente lança esse olhar, é dizer, né, a própria fecundação in vitro, que problemas ela traz. Certo? E isso, né, existe realmente, mesmo consideradas em si mesmas, né, existe aí um abuso, que é justamente aquela desvinculação que eu falava para vocês, né, entre a união e a procriação. Então, vamos começar a falar dessas intervenções na procriação humana, de uma forma mais concreta, a partir da fecundação homóloga e heteróloga. Já está, né? Então, começando com a fecundação artificial homóloga, que é aquela que é realizada pelo casal, né, com o esperma dele, com o óvulo dela, e ela, então, vai gestar essa criança. Né? Ou seja, que é dentro da reprodução assistida o mais normal que a gente possa pensar. Né? Quer dizer, é o casal que deseja um filho por algum motivo, né, de obstrução, enfim. Né? Não é que ela não tenha óvulos, não é que ele não tenha um esperma saudável, né? Então dá para fazer com o óvulo dela, com o esperma dele, ela gestando, né? Mas então vai se fazer a reprodução assistida. Os primeiros casos de reprodução assistida foram nesse contexto, né? Dentro do contexto do próprio casamento. Né? No entanto, mesmo assim, né, o que vem a nos dizer a Igreja? Né? Que
existe um liame entre a procriação e o ato conjugal. Então, salvaguardando ambos os aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido do verdadeiro amor mútuo e a sua ordenação à altíssima vocação do homem para a paternidade. Do ponto de vista moral, a procriação é privada da sua perfeição própria quando não é querida como fruto do ato conjugal, isto é, do gesto específico da união dos esposos. Então, se não vem como fruto do ato conjugal, se é uma atuação da técnica, isso por si só já é motivo para que se considere antiético, fora dos planos de Deus, essa procriação. Pode seguir? Então, para respeitar a linguagem dos corpos e a sua natural generosidade, a união conjugal deve acontecer no respeito pela abertura à procriação, e a procriação de uma pessoa deve ser o fruto e o termo do amor esponsal. Então, de novo, essa relação entre união e procriação, que já desde a Humanae Vitae, a Igreja vem trazendo, iluminando para nós. Nós não vamos ter tempo aqui de aprofundar muito nisso, embora essa seja a essência da questão, como eu lhes dizia. Depois a gente vai até fazer o convite para vocês, no final de outubro vamos ter um evento aqui em Brasília, todo em torno dessa questão, da questão exatamente da regulação natural da natalidade. Tanto para o caso de se usar de um método natural para que um filho não venha num determinado período, como também a procriação, como que ela pode ser trabalhada a partir disso. Então, um filho deverá ser o fruto da doação recíproca, que se realiza no ato conjugal, no qual os esposos cooperam com a obra do amor criador como servidores e não como senhores. Quer dizer, nós não somos senhores da vida e da morte. De novo, aquela ideia que vem desde o início do documento, da vida como um dom. A vida não é um direito, e o filho não é um produto. O filho, exatamente isso, ele é fruto de uma doação. Certo? Então, isso também se expressa pelo ato conjugal natural do qual esse filho vai nascer. O filho não é para o pai. É ao contrário, são os pais que são para os filhos. Então, você não pode estabelecer essa relação como uma relação de posse, de direito. Não, é uma doação. É uma doação. E o fruto que vem dessa doação mútua entre marido e mulher, pode ser que venha uma criança deficiente, pode ser que venha algo que não estava nos planos, que não era esperado, tá certo? Mas a abertura à vida, ela naturalmente ela vai também acolher a vida, seja ela qual for. Ao passo que a mentalidade de senhores é o que depois resulta em todas essas, eu diria até aberrações que nós já algumas vimos e vamos continuar a ver aqui, quando o homem se coloca como senhor. Então, qual a avaliação moral que a Donum Vitae faz do assunto? O desejo de um filho, ou pelo menos a disponibilidade para transmitir a vida, é um requisito necessário do ponto de vista moral para uma procriação humana responsável. Mas esta boa intenção não é suficiente para dar um juízo moral positivo acerca da fecundação in vitro entre os esposos. Ou seja, uma vida de uma relação normal, conjugal. Você fala assim, não, mas espera aí, o filho não foi ato concreto, não foi fruto concreto da relação entre marido e mulher, mas eles se relacionam habitualmente. Eles têm sexo um com o outro, eles têm uma vida conjugal, só que o filho não vem dessa relação. Então, será que essa relação, no seu global, não justificaria o uso da reprodução assistida? E é aqui, nessa avaliação moral do Donum Vitae, nos diz que não. Que não, porque realmente eu não posso fazer essa ruptura. Essa boa intenção, por mais que seja uma boa intenção, ela não traz essa, digamos, não permite esse juízo moral positivo. Vai se explicar um pouco mais por quê. Então, ele entrega a vida e a identidade do embrião ao poder dos médicos e dos biólogos,
e instaura um domínio da técnica sobre a origem e o destino da pessoa humana. Né? É o domínio da técnica. Né? Uma tal relação de domínio é em si contrária à dignidade e à igualdade que deve ser comum a pais e filhos. Né? Então, temos que ter essa igual dignidade. O ter isso como um fruto da técnica, o ter essa terceira pessoa, né? Ali é uma propaganda, o desenho é uma propaganda de uma clínica, né? De fecundação in vitro. Então, é o casal, o médico, né? A criança ali em destaque, né? Como o fruto disso, e ali do lado a manipulação, né? do óvulo. Quer dizer, esse não é o modo adequado de que as pessoas venham ao mundo. Né? E isso precisa ser resguardado. Né? E exatamente como já, né, previu o Papa Paulo VI, previu o cardeal Ratzinger ao escrever a Donum Vitae, né, quando se rompe isso, as consequências são imprevisíveis e são imediatas, né, porque é, volto a dizer, uma questão de mentalidade. Pode seguir? Então, também a inseminação artificial homóloga vai cair na mesma problemática. Né? A inseminação artificial, o que é? Às vezes se confundem as duas coisas. Né? A fertilização in vitro acontece fora do organismo da mãe. Né? Então, se retiram os óvulos, se faz a fecundação, e então aquilo ali, né, se desenvolve por uns poucos dias, e então depois é implantado. Ou, às vezes, alguns vão ser congelados, como a gente também já vai ver. Né? A inseminação artificial, ela é um pouquinho mais natural do que isso. Né? É colocar o sêmen diretamente dentro do organismo da mulher. Né? Então, é retirado o sêmen do homem e ele é injetado, né, no organismo da mulher. Então, a fecundação acontece dentro do corpo da mãe. Né? Mas também a inseminação artificial homóloga, né, dentro do matrimônio, não pode ser admitida. Né? O documento é claríssimo, né? Não pode ser admitida. Com exceção do caso em que o meio técnico resulte não substitutivo do ato conjugal, mas se configure como uma facilitação e um auxílio para que aquele atinja a sua finalidade natural. Né? Ou seja, não é que não possa haver nenhuma intervenção médica na questão da procriação, né? Mas essa intervenção médica ela não pode substituir o ato conjugal. Né? Ou seja, se a mulher precisa tomar hormônio, se ela precisa fazer uma cirurgia para tirar aderências ali que estão atrapalhando, né, prévia à sua gravidez, né? Se ela tem que fazer, enfim, outras técnicas que venham a ser desenvolvidas, né, que ajudem, mas não substituam o ato conjugal, essas podem ser admitidas. Né? O que não pode ser admitido é a substituição técnica do ato conjugal. E a intervenção do médico. Né? A medicina que queira ser ordenada ao bem integral da pessoa deve respeitar os valores especificamente humanos da sexualidade. O médico encontra-se ao serviço das pessoas e da procriação humana. Não possui a faculdade de dispor delas, nem de decidir a seu respeito. Os responsáveis por hospitais e clínicas católicos, e que frequentemente são religiosos, estarão particularmente atentos em garantir e promover uma exata observância das normas morais recordadas na presente instrução. Então, o documento é muito claro. Né? Um hospital católico, uma santa casa, né? Uma clínica que seja dirigida por um católico, essa clínica não pode trabalhar com procedimentos de reprodução assistida, né? Porque é uma incoerência total com relação ao ensinamento da Igreja. É claro que se compreende o sofrimento dos casais estéreis. Né? O sofrimento dos esposos que não podem ter filhos ou que temem pôr no mundo um filho excepcional é um sofrimento que todos devem compreender e avaliar adequadamente. Um verdadeiro e próprio direito ao filho seria contrário à sua dignidade e à sua natureza. O filho não é algo devido e não pode ser considerado como objeto de propriedade. Ele é um dom, o maior e mais gratuito dom do matrimônio, e é testemunho vivo da doação recíproca dos seus pais. Então, claro que se compreende o sofrimento do casal, mas não se pode ver o filho como um direito, né? Porque isso seria contra a dignidade do filho. A comunidade dos fiéis é chamada a iluminar e apoiar o sofrimento daqueles que não podem realizar uma legítima aspiração à maternidade e à paternidade.
Os esposos que se encontram nesta dolorosa situação são chamados a descobrir nela a oportunidade para uma particular participação na cruz do Senhor, fonte de fecundidade espiritual. Os homens de ciência, portanto, devem ser encorajados a prosseguir as suas pesquisas, com o escopo de prevenir as causas da esterilidade e de poder remediá-las, de modo que os casais estéreis possam conseguir procriar no respeito da sua dignidade pessoal e na do nascituro. Então, é claro que para um casal católico, também é importante ver aí a mão de Deus. Quer dizer, Deus quis essa cruz para eles, por algum motivo será. Talvez espere deles um outro tipo de dedicação da sua vida. Talvez espere, temos tantas crianças necessitando adoção, de repente pode ser esse caminho, ou de repente pode ser uma dedicação maior, missionária, sei lá, cada um pode pensar e cabe também à comunidade ajudar esses casais a compreenderem isso como, de certa forma, uma vocação, de certa forma, um chamado especial de Deus naquelas circunstâncias, e não que fiquem oprimidos pelo fato de não poderem gerar e de, em coerência com os ensinamentos da Igreja, não recorrerem à reprodução assistida. Bem, então, como a gente viu, mesmo a fecundação homóloga, no casal, ela já traz essa problemática ética. Isso vai aumentar quando a gente pensa na fecundação heteróloga, em que o óvulo, o esperma ou o útero são externos ao casal. Eu conheço gente que chama isso de adultério tecnológico. É dizer, então, é uma coisa que eu até coloquei aí, uma figura de um triângulo, tá certo? Porque a literatura, o triângulo amoroso, ele sempre não. O amor ele exige exclusividade. E se ele exige com relação ao ato sexual, mas ele exige também com relação à genética, com relação às células, tá certo? Que sentido faz que entre um esperma estranho ou um óvulo estranho dentro da vida de um casal? E aí a gente já vai vendo essas dificuldades. Então, a procriação no matrimônio é mais um dado. Todo ser humano deve ser acolhido como um dom e uma bênção de Deus. Todavia, do ponto de vista moral, uma procriação verdadeiramente responsável com relação ao nascituro deve ser fruto do matrimônio. A procriação de uma nova pessoa, mediante a qual o homem e a mulher colaboram com a potência do Criador, deverá ser fruto e sinal de mútua doação pessoal dos esposos, do seu amor e da sua fidelidade. A fidelidade dos esposos, na unidade do matrimônio, comporta o respeito recíproco do seu direito a se tornarem pai e mãe somente através um do outro. Marido e mulher têm que se tornar pai e mãe através um do outro, sem que haja aí uma interferência de um terceiro. E o filho tem direito a ser concebido, levado no seio, posto no mundo e educado no matrimônio. É através da referência segura e reconhecida aos próprios pais que ele pode descobrir a própria identidade e amadurecer a própria formação humana. E é interessante como a gente vê isso, de fato, digamos assim, acontecendo, esse filho pedindo esse direito, nesses casos que eu falava no início, em que são os próprios jovens que estão procurando quem é o seu pai, quem é o seu doador. Eles nem usam a palavra pai. Quem é o seu doador? Quem foi que doou esse esperma? O jovem tem necessidade de saber isso. E é interessante também que se comenta na mídia, no artigo que saiu falando disso, que os primeiros na lista em procurar quem é o seu pai biológico são as crianças que estão com homossexuais. Os jovens que estão dentro de uma, entre aspas, família formada por homossexuais. São os que mais procuram. O artigo coloca assim, esses têm menos dificuldade de lidar com o assunto. Então, eles se trazem mais a público. Será que é esse o motivo? Ou será que o motivo é que eles estão buscando... Aliás, cita-se um que fala, eu estou procurando uma família normal. Certo? E também, quer dizer, mesmo aqueles outros, muitos também de produção independente. A mulher quis engravidar sem relação com homem algum, e então vai lá, contrata um sêmen e
engravida numa produção independente. É claro que a criança que nasceu disso tem uma carência, né, de situar o pai, tá certo? E vai, então, em busca. Né? É um direito. Né? Ele tem direito a ser concebido, levado no seio, posto no mundo e educado no matrimônio. Né? Pode seguir? A fecundação heteróloga. A fecundação artificial heteróloga é contrária à unidade do matrimônio, à dignidade dos esposos, à vocação própria dos pais e ao direito do filho a ser concebido e posto no mundo, no matrimônio e pelo matrimônio. O liame existente entre os cônjuges atribui aos esposos, de maneira objetiva e inalienável, o direito exclusivo a se tornarem pai e mãe somente através um do outro. Né? Ressaltam uma e outra vez, né? Os documentos ressaltam isso. Então, de novo, indo a casos concretos, né? Também se comenta, por exemplo, quando, né, é dentro do casal, né, que ele tem um problema de esperma e, então, usa-se o esperma de um doador. Né? Se a mulher quer muito, né, tem marido que não consegue negar a ela que faça isso. Né? Mas ele tem consciência desse adultério tecnológico, digamos assim. Né? Quer dizer, ele sabe que aquele filho não é filho dele. Né? E, muitas vezes, isso se reflete depois na relação entre pais e filhos. É natural que aconteça isso. Né? Até quando é filho, não é? Quando o adolescente começa lá a dar muita dor de cabeça, né? Quase que... Puxa vida, né? O pai vira, o que esse teu filho aí está fazendo? Né? É certo? Parece que, né, na hora que dá problema, que não é dele. Né? Até quando é dele. Né? Imagina quando não é. Né? Então, são fatos reais, né, que acontecem e que realmente, né, a gente vai percebendo o quanto é importante, né, que se tenha tudo isso em conta. Então, os direitos do filho. A fecundação artificial heteróloga lesa os direitos do filho, priva-o da relação filial com as suas origens parentais e pode obstar o amadurecimento da sua identidade pessoal. Além disso, ela constitui uma ofensa à vocação comum dos esposos, que são chamados à paternidade e maternidade. Priva objetivamente a fecundidade conjugal da sua unidade e da sua integridade. São essas duas características do matrimônio, unidade e integridade. E isso também na relação conjugal, na procriação, tem que aparecer. Outras situações. Né? E aí, então, quando se rompe a fronteira da ética, a problemática vai aumentando. Né? Então, aqui pegando. Essas razões levam a um juízo moral negativo acerca da fecundação artificial heteróloga. É, portanto, moralmente ilícita a fecundação de uma esposa com esperma de um doador que não seja o seu marido, e a fecundação com esperma do marido de um óvulo que não provém da sua mulher. Além disso, a fecundação artificial de uma mulher não casada, solteira ou viúva, seja quem for o doador, não pode ser justificada moralmente. Então, aí, essa sequência que já começa a romper ainda mais o núcleo familiar. Né? Então, a maternidade substitutiva, então, também não é lícita. Né? Não pelas mesmas razões que levam a recusar a fecundação artificial heteróloga. Com efeito, ela é contrária à unidade do matrimônio e à dignidade da procriação da pessoa humana. Né? Maternidade substitutiva é o que popularmente se chama barriga de aluguel. Né? Que, então, a mulher venha, né, por dinheiro, certo? Gestar uma criança que é do casal, né? Ou então que é de um dos dois, certo? Né? Também, né, vai contra. E a gente sabe o laço afetivo que a gestante estabelece, né, com relação a criança, né? E a própria criança sente isso também, né? Então também vai, né, também está lesando o direito da criança ser gestada por uma mulher que intimamente a rejeita, né, porque ela sabe que vai ter que entregar. Né? Então é claro que ela não vai querer estabelecer uma relação de amor com essa criança. Né? Essa criança, para ela, é só um fruto financeiro, vai ter lá, né, receber um dinheiro para isso. Certo? Então, não, né, também não se pode aceitar, né? Nem no caso de que seja também, por exemplo, né, não é dinheiro, mas é entre parentes. Né? Então, é a tia, né, que está gestando a criança. Quer dizer, e aí isso é uma das coisas que estão previstas na regra aqui no Brasil do Conselho Federal de Medicina.
né? Porque vale a pena destacar, mais adiante a gente vai comentar um pouco isso, mas não temos lei de reprodução assistida no Brasil, né? Temos algumas regras do Conselho Federal de Medicina. E uma das coisas que se coloca é não permitir doação ou gestação substitutiva, a não ser dentro da própria família. Agora, isso também é uma injustiça com relação à pessoa adulta, porque muitas vezes pode gerar uma pressão a qual é muito difícil, né, uma pessoa negar. Né? Então, chega a sua irmã e pede para você, olha, eu descobri que eu tenho um problema no útero, eu não vou poder ter filhos, você tem um filho para mim? Sabe? É muito complicada, né, a relação que se torna aí, né, e dizer para a irmã, não, né, não vou ter um filho para você. Né? Então, são todas as relações familiares que começam a ser abaladas, né, por esse tipo de situação, por esse tipo de desrespeito a essa unidade entre união conjugal e procriação. Pronto, aqui está o site da África do Sul, né, que eu lembrava que eu tinha colocado ele aí de novo, certo? Então, vocês veem, né, ali está especificando o profissional, né, é um site de doação de óvulos e de doação de esperma. Né? E, então, aqui, né, estão com a foto, quando ainda menininha, né, as últimas 4 doadoras, tá certo? E aí tem lá as características, idade, peso, cor do cabelo, cor dos olhos, altura. Né? Então, você pode correr aí e escolher, né, quem que vai ser a doadora de óvulo, certo? E claro, né, que doadora aqui a gente tem que pôr entre aspas, né, porque nenhuma mulher se submeteria a isso se não fosse por dinheiro. Né? Inclusive porque não é simples o tratamento hormonal que ela tem que fazer, né, para ovular vários óvulos, né, e que aí vão ser retirados, tá certo? É uma coisa que afeta bastante o organismo da mulher. Né? Então, ninguém vai fazer isso por benemerência. Eu quero tanto que alguém por aí tenha um filho meu. Né? Bom, pode seguir. Tá? E aí nós chegamos, né, ao drama dos embriões, né, obtidos in vitro e, muitas vezes, congelados. Né? Então, esse é o botijão de nitrogênio líquido, né, em que se colocam, então, amostras, né, os embriões são congelados. Não é conforme a moral expor deliberadamente à morte embriões humanos obtidos in vitro. Pelo fato de serem produzidos in vitro, estes embriões não transferidos para o corpo da mãe e denominados excedentes permanecem expostos a uma sorte absurda, sem possibilidade de que lhes sejam oferecidas vias seguras de sobrevivência a serem buscadas licitamente. Então, muitos embriões, centenas, talvez milhares de embriões, talvez milhões de embriões congelados nós tenhamos hoje no mundo. Né? E o que fazer com esses embriões? Né? Que são excedentes, que não são desejados nem por aquela pessoa que deu origem a eles. Né? Não existe solução. Então, o próprio congelamento dos embriões, mesmo se executado para assegurar uma conservação em vida do embrião, a crioconservação, constitui uma ofensa ao respeito devido aos seres humanos, uma vez que os expõe a graves riscos de morte ou de dano à sua integridade física, priva-os, ao menos temporariamente, da acolhida e da gestação maternas, pondo-os em uma situação suscetível de ulteriores ofensas e manipulações. Né? Todo mundo tem direito a não ser congelado. Né? Pode seguir? E aí a gente tem um exemplo, que é a menina, Laina Beasley, né, que nasceu depois de 13 anos de congelado. Né? Eu costumo usar essa foto quando a gente trata da questão do uso de células-tronco, né, dos embriões que são destruídos para se fazer células-tronco, que a lei brasileira permitiu depois de 3 anos, né, para mostrar que depois de 3 anos um embrião continua perfeitamente viável. Né? Essa menina nasceu depois de 13. Agora, claro, melhor para ela ter nascido do que ter virado um fígado, né? Ou, pior ainda, um tumor no camundongo, né? Que é o que até agora as células-tronco embrionárias fizeram. Né? Mas, mesmo assim, né? Dizer, ela é 13 anos mais nova do que 2 gêmeos dela. Né? Eles foram gerados no mesmo dia e ela nasceu com 13 anos de diferença. Né? 13 anos nos quais ela esteve congelada.
né? Então, é duro a gente pensar, né, numa biografia que começa desse modo, não é? Quer dizer, a pessoa quanto ela pode, né, se sentir, de fato, manipulada, né, quanto falta aí, né, na sua realidade de vida. Pode seguir? Então, né, ainda dentro da questão da manipulação, algumas tentativas de intervenção no patrimônio cromossômico ou genético não são terapêuticas, mas visam produzir seres humanos selecionados segundo o sexo ou outras qualidades pré-estabelecidas. Estas manipulações são contrárias à dignidade pessoal do ser humano, à sua integridade e à sua identidade. E aí, novamente, nós temos uma foto muito significativa, que é de um chamado bebê medicamento. Né? Vocês estão vendo que tem um menino carequinha ali, né? E o irmãozinho recém-nascido, que foi selecionado para ser doador do mais velho que estava doente. Né? Então, a criança tinha, né, não sei se uma leucemia, não sei exatamente qual o problema, mas eu sei que os pais, né, geraram vários embriões. Esses embriões foram testados para ver qual que tinha compatibilidade com o irmãozinho, e o que tinha compatibilidade com o irmãozinho foi, então, gestado para ser doador para ele. Certo? Então, vocês veem, né, a manipulação da vida humana. Né? Ainda que dentro, né, você vê, quer dizer, tem uma intenção boa de fundo, né? Mas os fins não justificam os meios. Né? Uma pessoa não pode ser meio para outra coisa. Né? Cada ser humano é um fim em si mesmo. Né? Agora, a gente pode pensar, né, no futuro, essa criança sabendo, né, que ela só foi gerada por causa do irmão. Né? Tá certo? Então, né, como vai contra a dignidade da própria pessoa? Pode seguir? Né? Ainda a manipulação do embrião. Tentativas ou projetos de fecundação entre gametas humanos e animais e de gestação de embriões humanos em úteros de animais, bem como a hipótese ou projeto de construção de úteros artificiais para o embrião humano. Estes procedimentos são contrários à dignidade de ser humano. Né? A gente precisa pensar, a gente pensa até assim, mas precisava falar isso? Né? Isso não é uma coisa tão óbvia, não é que isso é um absurdo? Né? E, no entanto, na Inglaterra já se permite, né, a hibridização do ser humano com a vaca, né, utilizando óvulos de vaca para fazer células-tronco, né, para pesquisa, né, para estudo, então, fazendo, né, essa confusão aí, né, entre o ser humano e o animal. Os novos problemas em matéria de procriação, então, que são problemas mais recentes, e agora estamos indo para a Dignitas Personae. Né? Já citei várias coisas dela antes, mas agora são assuntos mais atuais. Né? Ali a figura era o embrião sendo arrebentado, né, para se obterem as ditas células-tronco. Tá certo? Então, aí temos, né, essa figura. Pode seguir? Então, a eliminação voluntária dos embriões. Né? A experiência demonstrou que todas as técnicas de fecundação in vitro procedem, de fato, como se o embrião humano fosse um simples conjunto de células que são usadas, selecionadas e rejeitadas. Né? E, a partir daí, vem outros problemas anexos. Né? Como eu dizia, a coisa só vai piorando, se complicando mais do ponto de vista ético. Né? Então, a seleção genética, né, como o caso que nós vimos ali do bebê medicamento, ou de outros casos em que cada vez mais vai surgindo a possibilidade do bebê à la carte. Né? Eu quero com olhos azuis, eu quero, né, com essa característica, aquela outra, então vamos fazer aqui, né, o bebê que a gente quer. Né? É claro, né, que essa vida não é vista como dom, né, que essa vida é vista como produto, né, o filho para o pai. Né? A transferência múltipla, né, aquilo que já comentávamos, colocar vários embriões e que ou nasce, né, quíntuplos, sextuplos, octuplos, tá certo? Que nós já temos essa realidade, né? Ou então se faz depois a seleção, né, a chamada redução embrionária. Né? Cada vez mais os desejos subjetivos das pessoas influindo aí na procriação e a pressão econômica. Né, a pressão econômica entrando justamente, né, nessas diferentes possibilidades, né, de um doador com 150 filhos, né, de isso que a gente comentava. Né, e o congelamento dos embriões.
Foi ainda avançada a proposta de fazer uma forma de adoção pré-natal, apenas para dar aos seres humanos condenados à destruição a oportunidade de nascer. Semelhante proposta, embora louvável na intenção de respeitar a defesa da vida humana, apresenta, todavia, diversos problemas, não diferentes dos acima mencionados. Né? Quer dizer, com muito boa vontade, nos Estados Unidos existe, por exemplo, esse tipo de associação, né, de casais que adotam embriões congelados para que esses embriões não sejam destinados à morte. Né? Agora, isso também tem, embora a intenção seja boa, tem problemas éticos, exatamente porque eu vou fazer, né, uma reprodução heteróloga. Aquela mulher não é. Né? E a tentativa de você usar esses embriões para atender aos desejos de casais inférteis, né, é uma coisa que está intimamente vinculada, não tem como desvincular uma coisa da outra. Né? Então, infelizmente, também essa adoção pré-natal não é a solução para esses embriões. Né? E a gente pode perguntar, mas então qual é a solução? Lamentamos dizer que não tem. Né? E a própria Igreja nos coloca isso. Né? Em definitivo, há que constatar que os milhares de embriões em estado de abandono determinam uma situação de injustiça de fato irreparável. Né? Eu não tenho como reparar essa injustiça cometida com esses embriões que estão aí congelados. O que precisa ser feito? Parar de fazer. Né? Parar de gerar, parar de congelar. Certo? Então, também são ilícitos. Né? E aí a lista vai crescendo. Certo? Injeção intracitoplasmática. Né? Então, feita com esperma que não tem todas as condições para fecundar o óvulo, então se faz injeção intracitoplasmática no óvulo desse esperma. Né? Uso de embriões para pesquisa ou terapia. Congelamento de ovócitos. Né? Redução embrionária, né? Que nada mais é do que o aborto seletivo, né, de algumas dessas crianças. O diagnóstico pré-implantatório, né, em que entra essa mentalidade eugenésica. Então, muitas vezes, casais que até podem ter o filho naturalmente, mas que teriam uma certa proporção de risco de transmitir uma determinada doença, por exemplo. Né? E então se faz a fecundação in vitro para fazer a seleção do embrião, para evitar que o filho tenha a doença. Né? A hibridização com animais, que já foi citada. Pode seguir. Né? Bom, aqui, né, também é uma imagem que eu acho que faz a gente refletir. Né? Isso é de um site de venda de embriões congelados de animais. Né? Tudo bem, com animal é perfeitamente lícito. Né? Eu fui encontrar esse site aí quando estava pesquisando sobre as células-tronco embrionárias. Né? Então, o que acontece? Tá? Aqui uma vaca leiteira, né? Um embrião congelado de vaca pode custar $1.400. Né? $1.400 por um embrião congelado de vaca. Né? Por quê? Né? Porque a pessoa que compra esse embrião, ela sabe que está comprando uma vaca, ela sabe que vaca é, né? Qual é a raça, quantos litros de leite ela vai dar por dia, quando ela for adulta. Né? Porque tudo isso já está marcado geneticamente naquele embrião que está lá congelado. Né? E o embrião congelado humano, o pessoal questiona que seja gente, e não vale nada, e é descartável, e está abandonado. Né? Então, vocês percebem o contraste, o quanto isso tem que nos fazer refletir, que destino nós estamos dando à dignidade do ser humano? Pode seguir. Intercepção e contragestação. Né? Isso é outro assunto que sozinho daria uma palestra. Né? O uso de meios de intercepção e de contragestação reentra no pecado de aborto, sendo gravemente imoral. Além disso, havendo a certeza de ter praticado um aborto, advém, segundo o direito canônico, consequências penais graves. Tá? Aqui do que se está falando? Né? De métodos que muitas vezes se chama de anticoncepcionais e que, na verdade, são contra a gestação. Não deixam que o embrião anide e se desenvolva. Né? Aqui a gente inclui DIU, pílula do dia seguinte, e muitas vezes a própria pílula, né? O doutor Batan fala muito bem sobre isso, né? A própria pílula que é usado hoje em dia, muitas vezes pode provocar esse tipo de efeito. Né? É claro que a gente não sabe quanto, não sabe por isso que fala, muitas vezes você não sabe se houve aborto, se não houve, mas tendo a consciência é aborto mesmo. Né? Tá? Bem, novas propostas terapêuticas que comportam a manipulação do embrião
ou do patrimônio genético humano. Pode seguir? Então, a questão da terapia genética, né? As intervenções nas células somáticas com finalidade estritamente terapêutica são, em linha de princípio, moralmente lícitas, né? Finalmente, a gente fala de uma coisa lícita, né? Certo? Então, a terapia genética de célula adulta, né, para corrigir algum problema, né, e que cada vez mais a ciência vai nos permitindo tratamentos desse tipo, isso é lícito, né, não tem problema algum. O tratamento das células germinativas talvez um dia seja lícito, né? Por enquanto não é, né? Porque a terapia genética germinal, no estado atual da investigação, não é moralmente admissível agir de modo que os potenciais danos derivantes se propaguem à descendência, né? Nós ainda não temos noção da técnica para permitir, certo, que ela possa ser desenvolvida. Intervenções não terapêuticas. Na tentativa de criar um novo tipo de homem, entrevê-se uma dimensão ideológica, segundo a qual o homem pretende substituir-se ao Criador. Ao afirmar a negatividade ética deste tipo de intervenções, que implicam um injusto domínio do homem sobre o homem, a Igreja apela também para a necessidade de voltar a uma perspectiva de cuidado das pessoas e de educação ao acolhimento da vida humana na sua concreta finitude histórica. Pode seguir? Uma preocupação já colocada. Não faltam representantes da filosofia e da ciência que encaram o crescente progresso das tecnologias biomédicas numa perspectiva substancialmente eugenética, né? A eugenia é essa ideia do homem perfeito, da raça pura, que esteve por trás do nazismo, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu falo, hoje a gente tem Hitler de microscópio, né? Então, a gente tem que parar para pensar, né, nessa questão da eugenia. A questão da clonagem, né? No caso de a clonagem ter um fim reprodutivo, impor-se-ia ao sujeito clonado um patrimônio genético pré-ordenado, submetendo-o, de fato, como foi dito, a uma forma de escravidão biológica, da qual dificilmente poderia libertar-se, né? Uma pessoa foi clonada para algo, né? Ela tem uma escravidão, né? Ela foi feita para aquilo, mas será que é aquilo que ela quer para a vida dela? Né? Então, se viesse a nascer, né, uma pessoa fruto da clonagem. O fato de uma pessoa se arrogar o direito de determinar arbitrariamente as características genéticas de uma outra pessoa representa uma grave ofensa à dignidade desta última e à igualdade fundamental entre os seres humanos. E aí eu grifei, porque até eu fiquei impressionada com o que o documento falou aí. Mais grave ainda, do ponto de vista ético, é a chamada clonagem terapêutica. Porque, muitas vezes, né, o que as legislações falam, proíbe a clonagem reprodutiva, mas a terapêutica a gente permite, né? E o que o documento está nos dizendo é que a terapêutica é mais grave ainda. Por quê? Né? É evidente, né? Eu me surpreendi, mas é evidente. Criar embriões com o propósito de os destruir, mesmo com a intenção de ajudar os doentes, é totalmente incompatível com a dignidade humana, porque faz da existência de um ser humano, se bem que em estado embrionário, um mero instrumento para usar e destruir. É gravemente imoral sacrificar uma vida humana a uma finalidade terapêutica. Bem, com relação às células regredidas, as IPCs, essas células que você faz uma manipulação no seu genoma para que elas possam ser usadas também em terapia celular, tá? O valor em jogo é tal que, sob o perfil moral, bastaria a simples probabilidade de se encontrar na presença de uma pessoa para se justificar a mais categórica proibição de qualquer intervenção tendente a eliminar o embrião humano. Então, aqui é um campo muito, muito complicado, porque, por enquanto, a gente ainda não tem muita noção dessas células, né? Conseguir regredir uma célula-tronco, uma célula adulta, para que ela possa ser usada como uma célula-tronco, que não chegue a gerar o embrião, é eticamente aceitável, é até uma coisa muito boa e até evita o uso de células embrionárias para terapia. Agora, a técnica, ela parece permitir, pelo menos com experimentos feitos em animais, regredir realmente ao estado embrionário,
né? Então, se ela regredir ao estado embrionário, a simples possibilidade de que aquilo seja uma pessoa, né, porque eu não sei exatamente as características desse produto, já torna essa técnica também moralmente inválida. Células estaminais adultas, né? Para avaliação ética, há que considerar tanto os métodos de extração das células estaminais como os riscos do seu uso clínico ou experimental. São para encorajar o impulso e o apoio à investigação que visa o emprego das células estaminais adultas, por não comportarem problemas éticos, né? E a Santa Sé tem investido nisso, inclusive financeiramente, né, na pesquisa de células-tronco adultas que possam ser usadas, então, para o tratamento de doenças e que não tenham os problemas éticos que as embrionárias trazem. Bem, a questão da moral e da lei civil. Eu sei que eu já estou estourando aqui no tempo, mas pelo menos mais uns minutinhos. Porque agora nós vamos parar de falar dos outros para falar diretamente de nós mesmos. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? Valores e obrigações morais que a legislação civil deve respeitar e ratificar nessa matéria. Bem, então aqui fala da responsabilidade do legislador, né? E eu lembro a vocês o que eu já comentei. No Brasil, nós não temos legislação nenhuma sobre a reprodução assistida, né? Temos um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, que está na Câmara dos Deputados, é o projeto 1184, e que, em breve, ele deve entrar em discussão, né? Nós quisemos até ter logo essa palestra sobre reprodução assistida exatamente por causa disso, né? Porque é um assunto que em breve deve estar sendo discutido no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né? E aqui o que se coloca para o legislador, né? As novas possibilidades técnicas abertas neste campo da biomédica exigem a intervenção das autoridades políticas e do legislador, uma vez que um recurso incontrolado a tais técnicas poderia levar a consequências imprevisíveis e prejudiciais para a sociedade civil. A eugenia e as discriminações entre os seres humanos poderiam encontrar-se legitimadas. Isso constituiria uma violência e uma ofensa grave contra a igualdade, a dignidade e os direitos fundamentais da pessoa humana. A autoridade política não pode aprovar que seres humanos sejam chamados à existência mediante processos tais que os exponham aos gravíssimos riscos acima recordados. E aqui a gente está diante de um dilema, né? Porque, na verdade, como a gente viu, mesmo a fecundação homóloga, né, aquela dentro do casal, ela é ilícita, né? Se nós quiséssemos uma legislação 100% de acordo com a moral, né, a gente teria que ter uma lei de um artigo só, proíbe-se a reprodução assistida no Brasil, né? No entanto, a gente sabe que, tanto no Brasil como em outros países, isso é, no atual momento, uma impossibilidade política, né? E então você tem que pensar na questão do mal menor. E o documento da Igreja vem ao encontro dessa preocupação, né? Ele justamente coloca, olha, pelo menos aquilo que é muito abusivo tem que ser proibido, né? Se você não vai proibir como um todo, mas proíba aquilo que é muito abusivo. Pode seguir? Então, o uso de embriões humanos, né? A lei não poderá tolerar, antes deverá proibir expressamente que seres humanos, ainda que em estágio embrionário, sejam tratados como objeto de experimentação, sejam mutilados ou destruídos, sob o pretexto de que seriam supérfluos ou incapazes de se desenvolver normalmente. A lei civil não poderá conceder a sua garantia aquelas técnicas de procriação artificial que, em benefício de terceiros, médicos, biólogos, poderes econômicos ou governamentais, subtraem aquilo que constitui um direito inerente à relação entre os esposos e, por isso, não poderá legalizar a doação de gametas entre pessoas que não estejam legitimamente unidas em matrimônio. Além disso, a legislação deverá proibir, em razão do apoio devido à família, os bancos de embriões, a inseminação post-mortem e a maternidade substitutiva, né? A inseminação post-mortem, essa é outra questão que foi recentemente permitida pelo Conselho Federal de Medicina. Antes era proibido. Agora eles estão permitindo, né, que o sêmen de uma pessoa já morta seja usada, né, para a fecundação do óvulo da viúva, né, ou até de uma terceira pessoa, né? Pode seguir.
A legislação e o católico. Né? Hoje, aos olhos de muitos, a legislação civil de numerosos estados confere uma legitimação indevida a certas práticas. Ela demonstra-se incapaz de garantir aquela moralidade que é conforme com as exigências naturais da pessoa humana e com as leis não escritas, impressas pelo Criador no coração do homem. Todos os homens de boa vontade devem esforçar-se, especialmente no âmbito de sua profissão e no exercício dos seus direitos civis, para que sejam reformadas as leis civis moralmente inaceitáveis e corrigidas as práticas ilícitas. Além disso, deve ser incentivada e reconhecida a objeção de consciência em face de tais leis. Mais ainda, começa a se impor com acuidade a consciência moral de muitos, especialmente entre os especialistas das ciências biomédicas, a exigência em prol de uma resistência passiva à legitimação de práticas contrárias à vida e à dignidade do homem. Ou seja, um católico não pode trabalhar nisso, por mais que a lei civil permita. É necessária objeção de consciência, é necessária essa passiva rejeição, pelo menos. Certo? Então, a conclusão é realmente a nossa responsabilidade diante de tudo isso. Um novo e premente apelo, que nos fez a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. A Congregação para a Doutrina da Fé dirige um novo e premente apelo a todos aqueles que podem exercer uma influência positiva para que, na família e na sociedade, seja atribuído o devido respeito à vida e ao amor, aos responsáveis pela formação das consciências e da opinião pública, aos cultores da ciência e aos profissionais da medicina, aos juristas e aos políticos. Ela augura que todos compreendam a incompatibilidade existente entre o reconhecimento da dignidade da pessoa humana e o desprezo pela vida e pelo amor, entre a fé no Deus vivo e a pretensão de querer decidir arbitrariamente sobre a origem e a sorte de um ser humano. A Congregação para a Doutrina da Fé dirige, particularmente, um confiante apelo e um encorajamento aos teólogos e, sobretudo, aos moralistas, para que aprofundem e tornem sempre mais acessível aos fiéis o conteúdo do ensinamento do magistério da Igreja, à luz de uma válida antropologia em matéria de sexualidade e matrimônio, no contexto da necessária abordagem interdisciplinar. Dessa forma, poder-se-á compreender sempre melhor os motivos e a validade deste ensinamento. Então, os teólogos, os moralistas, viu, Padre Eduardo? Está pensando em trabalhar nisso, né? Então, pode seguir. Um novo e premente apelo. As precisas indicações que são oferecidas na presente instrução não pretendem, pois, paralisar o esforço de reflexão, mas antes favorecer um seu impulso renovado, na irrenunciável fidelidade à doutrina da Igreja. Ou seja, esse documento não é um ponto final. Dentro da doutrina da Igreja, cabe e é necessário um aprofundamento em todas essas questões. E o Senhor nos lembra, à luz da verdade acerca do dom da vida humana e dos princípios morais que dela derivam, cada um é convidado a agir como bom samaritano, no âmbito da responsabilidade que lhe é própria, e a reconhecer como seu próximo também o menor entre os filhos dos homens. A palavra de Cristo encontra aqui uma ressonância nova e particular. Tudo que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Quem mais pequenino do que o embrião, do que esses embriõezinhos aí que estão in vitro? Aliás, o fato de serem pequeninos serve até de argumento para algumas pessoas. Mas é menor do que um buraquinho de uma agulha, gente? É com isso que vocês estão se preocupando? E o Senhor nos diz, o que fizestes a esse meu irmão mais pequenino, a mim o fizestes. A Congregação para a Doutrina da Fé sentiu-se no dever de reafirmar a dignidade e os direitos fundamentais inalienáveis de cada ser humano, também nas fases iniciais da sua existência, e de explicitar as exigências de tutela e de respeito que o reconhecimento de tal dignidade de todos exige. Um grande sim à vida. O cumprimento deste dever implica a coragem de se opor a todas as práticas que determinam uma grave e injusta discriminação
em relação aos seres humanos ainda não nascidos, que têm a dignidade de pessoa, criadas também eles à imagem de Deus. Por detrás de cada não refulge, na fadiga do discernimento entre o bem e o mal, um grande sim ao reconhecimento da dignidade e do valor inalienáveis de cada e irrepetível ser humano chamado existência. Esse grande sim à vida nos leva a esse pensamento, e eu quis terminar com esse trecho que eu diria dos mais otimistas do documento: a vida vencerá. O magistério pretende dar uma palavra de encorajamento e de confiança em favor de uma perspectiva cultural que vê a ciência como precioso serviço ao bem integral da vida e da dignidade de cada ser humano. O olhar da Igreja está repleto de confiança, porque a vida vencerá. Esta é para nós uma esperança segura. Sim, a vida vencerá, porque do lado da vida estão a verdade, o bem, a alegria e o verdadeiro progresso. Do lado da vida está Deus, que ama a vida e a doa em abundância. E tudo isso nós colocamos sob o patrocínio da Sagrada Família de Nazaré. Muito obrigada.